Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação, que hoje tem como destaques... Colégio da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro tem uma gibiteca, um espaço que estimula a leitura entre os estudantes. Quando eu entro aqui, é como se eu estivesse entrando na toca do coelho da Alice. Férias escolares, período de brincadeira com o aprendizado. O Museu do Amanhã, no Rio, promove uma oficina física de pipas. Aí eles conseguem criar outra memória sobre o aprendizado de física. Então, aprender brincando faz com que a cognição deles seja muito mais afetiva. Estudantes brasileiros se preparam para a disputa da maior competição de educação profissional do mundo, a World Skills. Treinei 8 horas por dia e me dediquei esses 8 meses para chegar aqui e dar o meu melhor. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Essa é a meta 11 do PNE, o Plano Nacional de Educação. Até 2024, a meta é atingir 5.254.584 matrículas da educação profissional de nível médio. Em 2017, o Brasil teve aproximadamente 1.800.000 matrículas. Atualmente, 82,2% delas são em escolas públicas. Nossa equipe participou de um encontro em Brasília que reuniu professores, gestores e estudantes que discutiram os desafios e também o futuro da educação profissional. Vamos ver. A educação profissional não é mais aquela, que era ofertada inicialmente no DF ou inicialmente no Brasil com uma proposta de uma formação apenas por falta de opção. A educação profissional hoje ela tem uma perspectiva crítica, do protagonismo estudantil, do estudante buscar a educação profissional como uma forma de articular os seus conhecimentos, e não desvinculada da educação básica e da sua formação de forma integral. Ela está renascendo. Ela está surgindo com essa nova mudança do ensino médio e nós precisamos, sim, dialogar, buscar as experiências, chegar a um consenso da melhor educação profissional que a gente tem a ofertar para essa comunidade. O diálogo ele é fundamental para que a gente construa uma proposta coletiva, uma proposta que represente os anseios das comunidades, os anseios dos contextos diferenciados e principalmente dos estudantes. Esse diálogo nos traz experiências novas. Os professores, quando eles apresentam essas atividades que estão fazendo nas escolas, eles nos remetem algumas ideias que faz com que a gente pense para fazer na nossa escola também. E ter esses momentos em que as escolas de regiões diferentes podem conversar, trocar experiências bem-sucedidas, inclusive também mostrar problemas de percurso, coisas do tipo, é importante. Eu acho que a educação profissional cresce com isso. O interesse do aluno em estar fazendo também a educação profissional junto com o ensino médio é que ele já vai sair com uma formação, o que não o impede de entrar numa universidade pública ou particular. Mas é um momento que ele vai conhecendo aquela profissão e até mesmo na hora de decidir pelo seu curso profissional se é isso realmente que ele quer. É bom para as pessoas que ainda não sabem o que vai fazer na faculdade no seu futuro, para te deixar, com expectativa melhor para você decidir a sua profissão e se encontrar. Para diminuir a evasão de ensino médio, para diminuir a evasão da educação de jovens e adultos, educação profissional sempre entra como uma alternativa. É importante que ela reforce a presença dela como uma modalidade que existe na educação básica, que fomenta mercado de trabalho, ela cria oportunidades para os estudantes e, ao mesmo tempo, ela pode ser também uma parte complementar a essas etapas e essas modalidades. Raíssa acaba de se formar no primeiro curso técnico em artes circenses da região. Eu não vejo muita oportunidade no circo nas ruas, então eu decidi fazer esse curso para me profissionalizar mesmo nessa área. Eu acho que aqui é muito importante para juntar o ensino médio junto com o ensino profissional para a gente ter uma visão para o futuro com a profissão já definida por a gente mesmo. E a gente segue falando de educação profissional aqui na Rede Escola. Em agosto será realizada a maior competição de educação profissional do mundo, a World Skills. Realizada a cada 2 anos, a World Skills tem as seletivas nacionais que definirão os membros da equipe brasileira. Para se tornarem campeões, os competidores precisam alcançar índices de excelência ao realizar tarefas semelhantes às que realizam no dia a dia na indústria ou no setor de serviços.
Nossa equipe no Distrito Federal acompanhou uma dessas seletivas. Vamos ver na reportagem de Amanda Mustafa. Garra, agilidade, concentração, criatividade, espírito de equipe. Anos e anos de treinamento para chegar até aqui. Eu costumo fazer um exercício de respiração antes das provas para aumentar o meu foco e logo após eu faço um alongamento e um aquecimento. Porque com o foco calibrado e com adrenalina em alta, a gente consegue entrar na prova e simplesmente pensar na solução dos problemas, ignorando as dificuldades. Treino pesado, né? De segunda a sábado. Treino aí 8 horas por dia. E me dediquei esses 8 meses para chegar aqui e dar o meu melhor. Tudo isso para participar da maior competição de educação profissional do mundo, a WorldSkills, realizada a cada 2 anos. A próxima edição será na Rússia, em agosto de 2019. Se não está dentro dos padrões da indústria, o que ele fez, ele ganha um 0. Se está dentro do padrão da indústria, mas é um padrão baixo, ele ganha a nota 1. Se está dentro do padrão da indústria e for um padrão médio, ganha a nota 2. E se for além do padrão da indústria, aí ele ganha uma nota 3. E as competições não acontecem só aqui no DF. São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul também sediam provas para escolher os melhores estudantes que irão representar o Brasil na WorldSkills. É uma oportunidade única, entendeu? Acho que poucos competidores tiveram. Tanto que no nosso nacional a gente eliminou 10 competidores, 10 estados, então tá aqui é um momento único. E o que eu mais quero é representar o Brasil na Rússia. É sempre um desafio essas provas, toda vez tem algo novo e a gente tem que estar preparado para isso. Né? No Mundial de 2015, a delegação brasileira ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas. O país é considerado referência em educação profissionalizante. Nesse time de craques, as mulheres se destacam. Eu sou a única representante feminina do DF. E na parte da construção civil, que é mais raro ainda. Eu treinei 2 anos, né? Agora eu tô com a professora do Sul, que tá me acompanhando tem quase 2 meses. Assim, meu treinamento durante esses 2 meses foram incríveis, eu evolui muito. Tipo, cerca de, 70% eu evoluí. E com esse treinamento me deu mais confiança. E eu sei que eu sou capaz de ganhar, se Deus quiser vai dar tudo certo. As seletivas nacionais são organizadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. No que depender desses competidores, a vitória já é certa. É incrível, né? Ir para outro país, chegar lá, vários países competindo, mais de 20 países, e eu podendo representar meu país. Vai ser incrível. Como é que você se imagina lá na Rússia? Eu me imagino trazendo ouro. E deixando todos felizes aqui, né? O IBGE divulgou agora em dezembro novos indicadores da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Na educação, pela primeira vez, eles investigaram qual é o perfil do aluno que chega no ensino superior brasileiro. Mostraram, por exemplo, que no caso dos alunos que fizeram escolas particulares, 80% chegam ao ensino superior. Já no caso dos alunos que fizeram escolas públicas, apenas 36% chegam no ensino superior. Essa comparação não deve ser lida como uma vantagem da escola privada em si. É preciso considerar, em primeiro lugar, que o perfil dos alunos é muito diferente. As escolas privadas concentram um perfil de aluno de maior renda e escolaridade dos pais em comparação com as escolas públicas. Portanto, é uma vantagem que não vem do seu esforço, mas principalmente do perfil de famílias que atendem. Além disso, é preciso considerar que a rede privada é como se fosse um nicho. São 13% das matrículas da educação básica. A rede pública atende a mais de 80% dos alunos. E na rede pública, há escolas públicas que têm ótimo desempenho, mas geralmente são escolas federais, colégios militares ou colégios técnicos estaduais, que de alguma maneira fazem algum processo de seleção de alunos. Para resolver esse problema da dicotomia entre a escola privada
e a pública, é preciso investimento de anos. É preciso pensar num intervalo de gerações para conseguir fazer, principalmente, com que mais jovens de classe média voltem a estudar nas escolas públicas. Isso vai beneficiar a todos, já que boa parte do aprendizado acontece entre pares, ou seja, os alunos se beneficiam de terem mais diversidade numa escola com outros alunos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer para passar o tempo é ler gibi. E essa é uma paixão que vem desde a minha época de criança. E você, Eliane? Eu também gosto muito, Ernesto. E aqui no Rio de Janeiro, uma gibiteca foi criada dentro da Escola Estadual Infante Dom Henrique, em Copacabana. Ela funciona desde agosto do ano passado e conta em seu acervo com cerca de 15 mil exemplares. Eu fui até lá visitar esse espaço, que é um dos mais concorridos da escola. A sala parece pequena, mas acomoda os cerca de 1.200 alunos da escola que se revezam na busca por alguns dos 15 mil títulos do acervo. São principalmente doações de quadrinistas e de colecionadores. Tem clássicos e raridades. Nós temos aqui os almanacs Superman. Todo esse material aqui é um material que foi publicado pela editora do senhor Adolfo Aiza, Ebal. Além disso, também nós temos a raridade, que é o Tico-Tico, que é a primeira revista de histórias em quadrinhos do Brasil. A gente mostra para o pessoal, para eles saberem como é que era publicada uma revista, como é que ela era editada, paginada. Aqui os amantes dos quadrinhos são bem-vindos e podem se sentir parte de uma história única. Quando eu entro aqui, é como se eu estivesse entrando na toca do Coelho da Alice. O primeiro gibi que eu li aqui dentro, na verdade, não era um gibi. Era um livro chamado Uma Professora Muito Maluquinha, do Ziraldo. A gibiteca foi batizada com o nome de um paraense que é referência no assunto, o desenhista e editor de HQs Edmundo Rodrigues. E um dos seus personagens mais famosos, Jerônimo, o herói do sertão, fez sucesso na radionovela da Rádio Nacional na década de 1950. E a revista número 1, tá aqui. Os alunos vêm atraídos pelos gibis e acabam participando de outras atividades. Oficinas de desenho, roteiro de quadrinhos, de documentário e até rádio. Conhecem as etapas de elaboração de uma HQ e outras ferramentas de comunicação. Para a gente que faz a rádio é bom porque a gente se informa mais, aprende também a falar mais, que eu era meio tímido, agora eu estou começando a falar mais. O meu amigo ali atrás também. Muitos talentos aparecem. Veja a Diana, por exemplo. A gente está fazendo um projeto de um gibi. Eu vou ser a capista dessa revista. Eu vou fazer a capa com todos os personagens. Eu sempre desenhei desde pequena e sempre fui muito comunicativa. Era criança falante, aquela tagarela, né? Nem toda escola tem uma oportunidade dessa e a gente teve uma oportunidade muito grande. A gibiteca está motivando os alunos, a vir para a escola. E eu acho a leitura muito importante. E a gibiteca está incentivando os alunos a lerem mais, né? Se uma pessoa ela não lia muito, agora ela vai começar a ler quadrinhos e está sendo bem bacana. Isso pode influenciar de forma positiva na área de português, na área da escrita. Até para o aluno fazer uma redação, pode ajudar bastante. Quanta força tem uma revistinha! Escritora e roteirista, Ágata também é presidente da Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos e comanda o espaço. Eu tenho uma criança dentro de mim, não deixo ela morrer, não. É essa de querer correr, fazer as coisas que eu não fiz quando eu era menina e hoje eu realizo todos os meus sonhos. Nenhum vou ficar sem realizar. E esses meninos é a realização maior na minha vida. A Associação Brasileira de Educação entrou definitivamente na era digital. A plataforma online Museu Virtual da Educação reúne um acervo que inclui documentos, fotografias, vídeos e áudios que foram produzidos ao longo dos 94 anos de existência da associação. Educadores das mais diversas instituições de ensino comentaram a criação dessa ferramenta virtual que conta detalhes importantes da história da educação no Brasil. O riquíssimo acervo da BE, ele é absolutamente fundamental para quem desenvolve estudos um pouco mais profundos a respeito da história da educação no Brasil.
A plataforma virtual vem sendo discutida há mais de 4 anos pela associação. A efetiva criação do museu foi viabilizada com o apoio do Colégio Andrews, do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, Sinep Rio, e da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, pela Lei de Incentivo Fiscal. Equipes de restauração, curadoria e pesquisa histórica receberam também apoios voluntários interessados no fomento à pesquisa, tecnologia e preservação. Cada busca que tiver ali, seja um pesquisador, seja um aluno, né, curioso para saber alguma coisa, ou também aquele que quer contar a sua história, como experiências que professores de agora deixarão registrados para o futuro. Isso aí eu achei perfeito, sensacional, como um legado realmente para a cidade. Quando você acessar o museu, você vai descobrir um novo mundo. E quando você descobre esse novo mundo, muitas vezes nós observamos temáticas que lá atrás foram discutidas, que hoje permanecem aqui e precisam de discussões. Então, na verdade, a gente pode tentar aí essa ligação. Vai estar tudo disponível virtualmente, as pessoas vão poder acessar de casa, de onde estiverem. Todo dia a gente pretende subir material novo, então vai ser daqui até muito tempo. É um local, é uma possibilidade a mais que nós vamos ter de fazer as nossas pesquisas. Facilita muito, né, os materiais estarem online, porque você não precisa se deslocar, né, dá para você trabalhar com esses documentos também em salas de aula. Pela acessibilidade, até porque eu trabalho com alunos com deficiência visual e muitos materiais eles falam, professora, tem como você me enviar por e-mail? Esse material tem em algum site disponível? E o que a gente está vivendo aqui é a questão da equidade. Nós somos iguais em meios diferentes. Isso foi bacana e espero que isso também surta efeito no próprio museu, né, onde toda a população vai poder participar. Quando você fala em educação e você fala em registro, você possibilita conhecimento. Não é um museu para ficar olhando só para o passado. A gente quer ver o passado, estudar o passado para compreender o presente e melhor projetar o futuro. Então, você já viu que as crianças hoje procuram mais a internet do que os livros? Por que será? Férias escolares. Depois de um ano intenso de muitos estudos, é hora de relaxar, aproveitar o tempo de descanso e brincar. Brincar muito. E, ao mesmo tempo, aprender. Aprender brincando. É o que promove o Museu da Manhã na Zona Portuária do Rio de Janeiro durante o período de férias escolares. E uma oficina que faz o maior sucesso entre as crianças é a que mistura o ensino da física com o soltar pipa. Exatamente. Quando a pipa está em voo, ela interage com o vento, atuando como um defletor deste e acaba o empurrando para baixo. Esta interação corresponde à força que o vento faz sobre a pipa e à força que a pipa faz sobre o vento. Ou seja, física pura. E o que é mais legal é que a criançada adora. Será que se você chamar uma criança para aprender física nas férias, ela vai topar? E para soltar pipa? Aqui no Museu da Manhã, cerca de 20 crianças participaram da oficina Física das Pipas. Elas aprenderam física enquanto se divertiam na programação de férias do museu, que vai até o dia 2 de fevereiro. Antes eu tinha uma pipa e eu não soube soltar, aí eu vim para aprender. Ter uma pipa é uma coisa que você pode brincar, é aprender a soltar pipa. O público que estava aqui nem sabia botar uma rabiola, um cabresto e me divertir fazendo a coisa que eu gosto, né? Ensinando física. Férias, né? Eu queria tentar tirar ele um pouco de casa. E eu vi, né, que tinha a ver com física e tal. Eu gosto muito da matéria. Que aí eles conseguem criar outra memória sobre o aprendizado de física. Então, aprender brincando faz com que a cognição deles seja muito mais afetiva. Juntar um pouco isso através da brincadeira. Em um momento de férias das crianças, é muito interessante que elas podem aprender e brincar ao mesmo tempo. Cafifa, papagaio, quadrado, raia, arraia, pandorga no sul, pepeta ou estrela no norte do país. A pipa é chamada por vários nomes e há gerações faz adultos e crianças se divertirem. Mas além de enfeitar o céu, ela é um brinquedo que ensina muito sobre física. Resumidamente, o vento ao bater na pipa muda de direção e ele, para mudar de direção, é porque a pipa faz uma força sobre o vento. Pela terceira lei de Newton, o vento faz uma força sobre a pipa.
equilíbrio da força de interação do vento com a pipa e da interação, né, da linha e do operador da pipa com a pipa. Ela é feita de um papel bem fininho que tem a função de asa. Para dar mais estabilidade, muitos prendem um grande rabo de tirinhas, a chamada rabiola, que às vezes é substituída por sacola plástica. Estima-se que a primeira pipa foi criada na China Antiga por volta de 1200 a.C. e era utilizada para sinalização militar a longa distância. Ela foi fundamental para grandes invenções, como o para-raio. Em 1752, Benjamin Franklin empinou uma pipa durante uma tempestade e mostrou que o raio era um fenômeno elétrico e não de origem divina, como se pensava na época. Ela também já foi utilizada em operações militares, pesquisas da NASA e de grandes nomes, como o navegador Marco Polo, o artista Leonardo da Vinci e o inventor brasileiro Santos Dumont, quando conseguiu voar no famoso 14 bis. Mas hoje, com a onda dos jogos eletrônicos, muitas crianças não conhecem o prazer de colocar uma pipa no ar. As crianças atualmente muito acostumadas com plataformas digitais, então trazer para o espaço para conviver com outras crianças fazendo exercício e entendendo a física e a locomoção do corpo fez todo sentido para o pai estar junto também, então foi bem legal. Fazer atividade física, motora, pegar sol, isso é mais importante que ficar só em frente de computador, tela de computador, que contribui para o cognitivo, mas não contribui para o corpo, né, como um todo. Então, quando tem uma coisa assim, didática e que pode fazer nas férias como uma brincadeira, né? Eu tive dificuldade no início, mas consegui fazer. Vou soltar, vou chamar meu primo para brincar de pipa. Se enrolou com as pipas ali, mas ele deu o jeito dele. Depois foi lá pedir ajuda ao professor para ver se realmente era aquilo mesmo, se tinha alguma dica a mais e tal. Mas aí se divertiu. Geralmente os estudantes passam quase que o dia inteiro dentro da sala de aula, mas vem o verão e junto às férias. E como será que eles gostam de aproveitar o tempo de férias? Eu gosto de brincar com uma pessoa, jogar bola, que é bem legal, passear, né? Eu gosto de poder aproveitar com algo fresco, porque Rio de Janeiro tá tenso. Então, às vezes, tomar banho de mangueira, piscina, qualquer coisa assim. Vir aqui. Então, coisas refrescantes. Eu passo bastante tempo no meu quarto lendo. Aí, quando eu tenho algum tempo, ou então me levam para sair, eu ando de patins. Eu gosto de fazer bastante coisa. Ficar parado sem fazer nada é meio chato. Passear, ir pra piscina, brincar, andar de patins na rua. Ir pro shopping, pro cinema, vir pra cá pro parque. Ficar brincando com meus amigos. Eu gosto muito de jogar basquete ou futebol. Eu gosto de viajar. Porque é divertido, que eu não moro aqui, eu moro em Minas, aí eu vim pra cá visitar minha avó. E assim a gente chega ao fim com a edição de hoje da Rede Escola, que teve como destaques a educação profissional em nosso país. Vimos também que em uma escola estadual do Rio de Janeiro, uma gibiteca foi construída para incentivar a leitura entre os alunos. E que o Museu do Amanhã promove no período das férias uma oficina de soltar pipas com os ensinamentos da física. E você sabe que a Rede Escola passa sempre às sextas-feiras, às 19 horas, aos sábados, às 16 horas, aos domingos, ao meio-dia e às segundas-feiras, ao 12h30. Os horários sempre de Brasília. E o nosso programa pode ser visto e revisto no site da TV Escola, o tvescola.org.br. Quem mora no Rio, no Grande Rio ou em Niterói tem a opção de ver a Rede Escola pela Multirio, canal 26 da NET, toda terça-feira, a partir das 20 horas. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente. Até mais.